Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas. E hoje a gente vai falar sobre poema e linguagem poética. E também letra de músicas. Eu vou começar com um questionamento aqui para vocês. Vocês acham que toda letra de música é poema? Ou toda, ou poesia? Ou vocês acham que toda poesia é letra de música? Na verdade é que a música e o poema, elas sempre tiveram um tipo de flerte, né? Um paquerando o outro, vamos dizer. Flerte significa isso. Em 2016, o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Então, quer dizer que um cantor, um cantor e compositor, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Então, quer dizer que as músicas que ele produziu, que ele compôs, foram poemas ou poesias? Então, vou deixar esse questionamento para vocês aí e a minha opinião também. Eu acredito que existem muitas músicas que são consideradas verdadeiras poesias. Mas também acredito que a maioria das músicas, principalmente essas que a gente escuta e que irritam os nossos ouvidos, pelo menos os meus, não são consideradas poesias, estão longe de serem poesias. Aí, para explicar o conteúdo poema e linguagem poética, continuem assistindo, que vocês verão uma explicação muito bem detalhada que eu retirei do YouTube e deixei aqui para vocês. Um abraço e até a próxima! Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre poema e poesia. É interessante a gente mergulhar nesse ambiente, nessa possibilidade proporcionada pela literatura, porque a gente vai perceber que a poesia não está só nos textos, a poesia está em outras manifestações de linguagem. Antes de começar a mergulhar nesse universo, eu queria lembrar a você que a gente geralmente fala que os textos podem ser organizados em verso ou em prosa. Quando a gente fala que um texto está organizado em prosa, significa que ele está organizado em frases e orações que constituem um parágrafo. Então, gêneros, por exemplo, como o conto, a crônica, a notícia, são gêneros que são organizados em parágrafos. Essa construção a gente chama de uma construção em prosa. Os textos que são escritos em versos são os textos que a gente chama de textos poéticos, que têm características variadas. A gente vai entender hoje a diferença, então, da linguagem poesia, da linguagem poética e do gênero textual poema. Por isso que a gente fez questão de deixar claro que são dois temas, poema e poesia. O poema é o texto, a poesia é a arte. Podia ser a primeira distinção. Essa é a primeira distinção que eu posso fazer para você. A poesia é uma arte. O poema é um gênero textual. A poesia é uma forma de expressão, de manifestação de imagens, de sentimentos. Por isso que eu posso dizer que uma fotografia tem poesia, porque por meio do registro que um fotógrafo realiza da realidade, eu posso captar emoções, sentimentos, um ângulo ou enquadramento pode ter um significado além do significado imagético. Ele pode despertar emoções, sensações, e eu posso dizer que aquela fotografia tem poesia. Assim como eu posso dizer que uma coreografia, um espetáculo de dança, ele é tão bem conduzido, ele tem uma linguagem, ele tem uma organização de elementos que desperta no outro, no interlocutor, sensações e emoções várias, a ponto de a gente dizer também que a dança pode ser poética. A poesia pode acontecer, então, e se manifestar em diversas linguagens, não só no poema. Então, palavras-chave da poesia seria manifestação de imagens e de emoções criadas por meio de uma linguagem. Por isso que a gente fala em linguagem poética. Quando a gente fala em linguagem, a gente lembra logo de textos, né? Sejam eles orais ou escritos. E o texto por meio do qual a linguagem poética mais se manifesta é o poema. O poema é um gênero textual. Existem diversos tipos de poema. Poemas que circulam na sociedade em livros, em sites, em revistas, em jornais, em livretos, tal como os livretos de cordel, que você já deve ter ouvido falar ou já deve ter lido. O cordel ele é interessante porque ele é uma poesia narrativa popular que contam ao longo de suas páginas histórias por meio de versos e por meio de estrofes. Só que olha que cruzamento interessante. É uma história, é uma narração, só que uma narração feita com versos, estrofes, rimas, ritmos,
métricas próprias de um cordelista. O cordel também tem um recurso interessante que é a utilização da imagem, muitas vezes feitas por meio da técnica da xilogravura. Esse diálogo, esse cruzamento de texto e imagem, de cultura popular, dão ao cordel uma característica muito específica, muito particular no campo da poesia, porque é uma poesia narrativa, popular, que manifesta elementos culturais. Isso é bem interessante e você encontra o cordel muitas vezes numa banca de revista, ou seja, a poesia está em toda parte. O gênero poema, ele tem uma estrutura importante de ser estudada, porque como ele é um gênero textual, ele se apresenta na sociedade por meio de recursos estilísticos, recursos estruturais e convenções sociais. Por que você reconhece um poema logo quando se depara com ele? Porque um poema tem uma organização visual imediata, versos e estrofes. Quando a gente fala em versos e em estrofes, a gente está falando, vou utilizar novamente o cordel para mostrar para você, a gente está falando de cada linha de um poema. Cada linha de um poema ganha um nome especial, ganha um nome de verso. O conjunto desses versos, o conjunto dessas linhas, recebe o nome de estrofe. Então, como a gente está mais acostumado a ler textos em prosa, é bom a gente ter cuidado para não dizer, por exemplo, que a gente está lendo o primeiro parágrafo de um poema. Não, a gente está lendo a primeira estrofe de um poema. Cada linha, um verso. O conjunto de linhas e de versos, estrofe. Só que aí a gente para pensar, né? Uma notícia é escrita por um jornalista, uma crônica é escrita por um cronista. Quem é que escreve a poesia? Obviamente que um poeta, mas um poeta que incorpora um lugar, incorpora uma figura, incorpora uma entidade que a gente chama de eu lírico. Quem é esse eu lírico? O eu lírico é a voz que fala no poema, ou seja, você pode ser um poeta homem que escreve uma poesia com uma voz feminina. Você incorpora quase que um personagem, uma entidade literária que vai falar naquele poema. Então, não necessariamente o poeta vai escrever nesses versos e estrofes emoções particulares, emoções próprias. Ele pode se utilizar dessa entidade, desse eu lírico, para criar a sua construção literária. Muita gente associa os poemas aos textos que falam sobre amor, sobre natureza, sobre elementos belos. Bom, isso é comum, isso pode acontecer. Existem movimentos literários na história da literatura brasileira que mostram que, de fato, esses recursos expressivos foram utilizados para falar dos sentimentos mais profundos, tal como o amor. Mas a poesia também pode fazer crítica social. A poesia pode ir nas feridas sociais e mostrar que, por meio dos recursos literários, é possível também manifestar opiniões, posicionamentos, argumentos que tocam e chocam, tal como seria uma fotografia, tal como seria uma peça teatral, porque a poesia, ao brincar, ao se utilizar de uma linguagem que chega aos nossos sentimentos, consegue tocar ainda mais a emoção do interlocutor. Então não pense que o eu lírico vai falar só de temas muito subjetivos, muito próprios do amor, do eu, não somente disso. Por mais que a gente chame de eu lírico, por que a gente chama de eu lírico? Porque é a manifestação de um ponto de vista, mas que pode ser um ponto de vista, que pode ser uma ideia sobre uma questão social, uma questão coletiva. De todo modo, é uma manifestação subjetiva, ou seja, você tem um posicionamento sobre aquilo. Então, quando você se coloca diante da obra, você incorpora essa entidade que a gente chama de eu lírico. Ou seja, poemas não têm narradores, poemas têm um eu lírico. A maior parte dos poemas a gente identifica o eu lírico. Tanto que quando você vai fazer um exercício, a gente não pergunta necessariamente o que o poeta Vinícius de Moraes quis dizer com esse verso. Não, a gente pergunta o que o eu lírico quis dizer. E é bem difícil a gente saber responder esse tipo de pergunta, né? Porque muitas vezes os poetas tinham intenções outras na hora da escrita dos seus textos. Então, o nosso papel é tentar interpretar. Interpretar o quê? Os recursos que são utilizados na construção de um poema. Entre esses recursos, além dos versos e das estrofes, nós temos as rimas, que são aquelas palavras que têm uma aproximação sonora. Coração, emoção, amor, dor. Bom, todo poema tem rima? Não. A rima é um recurso possível de ser utilizado no gênero poema. Tem textos poéticos que vão precisar utilizar a rima até para manter
uma entonação, um ritmo, uma construção interessante, tal como os textos que são escritos em formato de cordel. Mas existem poemas que fogem a todas essas regras, esquecem as rimas e constroem, até mesmo pela disposição do texto na folha, outras maneiras de expressar os sentimentos e ideias. Existem poemas que se utilizam do recurso visual exatamente para transmitir uma ideia que está sendo traduzida pelas palavras. É como, por exemplo, um poema que fala de lua e de estrelas e tenta reproduzir o desenho de uma lua e de uma estrela com as palavras, ou seja, é uma dupla possibilidade de imagem. Uma imagem poética, abstrata, construída mentalmente por meio de recursos e uma imagem visual mesmo, por meio dos desenhos. Isso é possível de ser feito, é um chamado poema visual. É importante lidar também com a métrica e com o ritmo. O que define a métrica são as sílabas, a maneira que você organiza as sílabas dentro do seu texto. E as sílabas poéticas nem sempre seguem a mesma estrutura das sílabas das palavras quando a gente aprende a separá-las. Porque o que interessa, no caso de um poema, é a métrica e é a sílaba que dá o tom, a entonação, o ritmo do poema. Então, muitas vezes, a colocação dessas sílabas vai influenciar a condução do ritmo do texto e essa arte de metrificar, de colocar cada sílaba de cada palavra no lugar certo, é uma técnica. Você pode aprender a metrificar um poema, você pode aprender a construir versos e estrofes metrificados. No entanto, quando você utiliza esse recurso de forma meramente técnica, você perde a essência, que é a essência artística. A poesia é uma arte. Então não podemos transformar um texto apenas num mecanismo estrutural fechado, voltado apenas para uma técnica, né? Domine a técnica, mas não esqueça de expressar ideias, sentimentos, emoções. Um outro recurso muito comum na linguagem poética, nos poemas, são as figuras de linguagem. São necessárias, são recursos que a gente utiliza para fortalecer a mensagem que está sendo transmitida. É por isso que um poema vai estar cheio de metáforas, de hipérboles, ou seja, de exageros, de comparações, de construções visuais que ajudam a gente a entender qual foi a intenção, o que é que aquele eu poético, o que é que aquele eu lírico quis nos dizer. E olha só, nem sempre é fácil compreender isso, porque quando a gente está lidando com uma dimensão subjetiva, a dimensão do eu, os sentimentos muitas vezes são colocados de uma forma muito delicada e a gente acaba tendo que decifrar aquilo que está por trás das imagens. Então, depende também de um exercício interpretativo, depende de um repertório. Você tem que compreender um pouco também as estruturas gramaticais, compreender um pouco o significado das palavras, os rearranjos que são possíveis por meio da linguagem que a gente chama de conotativa, ou seja, da linguagem figurada, para que você consiga compreender um texto de propriedade poética. Lembra disso? A gente fala também que quando a gente cria um poema, o eu lírico coloca todas as emoções nesse texto, a ponto de alguns autores dizerem que os poemas colocam para fora tudo que o poeta quer dizer. A gente chega a falar num extravasamento do eu lírico, ou seja, um transbordamento de emoções, um colocar para fora que nenhum outro texto consegue. Por isso que os poetas são artistas tão admirados, porque muitas vezes eles traduzem sentimentos que a gente tem e que nunca a gente conseguiu colocar num papel. É importante que você leia um poema com esse olhar também artístico, não só meramente técnico, até porque a gente está lidando com emoções, com expressividade. Existem maneiras diferentes de expressar essas emoções, por isso que você pode encontrar, por exemplo, poesias essencialmente líricas, que são voltadas para o eu, voltadas para a subjetividade, assim como você pode encontrar poesias narrativas, tal como a literatura de cordel, e também é possível encontrar poesias dramáticas, poemas dramáticos escritos num formato para ser encenado. Muitos espetáculos teatrais famosos, épicos, antigos, foram escritos por meio de uma estrutura dramática, mas também respeitando a estrutura do gênero poema, com rimas, métricas, versos, construídos para causar essa expressividade e, ao mesmo tempo, para serem encenados diante de uma plateia. Então perceba que um gênero como o poema, que pode ter inclusive 3, 4, 5 linhas, poemas curtos, tem poetas na contemporaneidade que brincam com os recursos expressivos da língua e fazem poemas bastante surpreendentes em relação aos poemas mais clássicos, que fogem às regras e que podem ser construídos
tanto com poucas palavras, quanto com excesso de palavras, um texto exageradamente longo para a transmissão de uma emoção, ou até, quem sabe, por que não, textos que fogem às regras, como, por exemplo, o não uso de letras minúsculas no início de frases, o uso de supressões, de imagens misturadas com figuras. Há uma licença poética, ou seja, há uma liberdade artística para esses poetas colocarem para fora os seus sentimentos. Então é sempre bom você estar atento às variedades que existem de poemas na contemporaneidade, inclusive favorecidas pela tecnologia, né? Você pode fazer algum poema usando alguns recursos digitais, como alguma emoji, alguma figura, que contribua para o significado do seu texto. Guarda, então, que a poesia é uma arte, é uma linguagem que pode se manifestar em outras expressões artísticas e que o poema é o texto, geralmente em versos e estrofes, e que se apresenta de diferentes formas, em diferentes formatos em nossa sociedade, ok? Leia poemas, produza poemas e, acima de tudo, interprete poemas. Eles ajudam a gente a entender um pouco melhor sobre a gente mesmo. O tema da aula de hoje foi poema e poesia. Muito obrigado.